glória, todo louvor e adoração nesta noite. É para Ele que tem o poder para mudar a nossa história. Amém? Boa noite, igreja. A paz seja convosco. Quem está feliz com Jesus Cristo e dá um glória a Deus? Cada glória que você dá é uma vitória que você recebe nesta noite. Amém? É o motivo da alegria estar aqui nesta noite. Eu atribuo toda a honra, toda a glória a Deus. Eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade. Não é fácil estar aqui neste altar, hein, meu irmão? Um altar abençoado, onde tem um mestre aqui que conduz essa igreja. Mas eu louvo a Deus por este momento. Eu agradeço ao pastor José Jorge, nosso reverendo. Eu agradeço a pastora Solange, o pastor Jair, a pastora Camila, a Aline, toda essa família abençoada que lidera esta igreja aqui. Eu honro muito e louvo a Deus pela vida deles, porque são uma família de Deus. Amém? Eu louvo a Deus por todos os pastores que aqui estão. Eu creio que tem pastores aqui entre nós. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Eu louvo a Deus pela vida dos diáconos que aqui estão nesta casa, trabalhando para a honra e glória do Senhor, para que o nome dele venha a ser glorificado e exaltado nesta noite. E louvo a Deus por você estar aqui nesta noite, porque eu creio e tenho a certeza e a convicção que Deus tem uma palavra direto do céu ao teu coração nesta noite. A palavra de Deus diz em Salmos capítulo 3, versículo 5, se eu não me engano: deitei, dormi, levantei, porque a mão do Senhor me sustentou. Se você está aqui nesta noite, porque Deus tem te sustentado. Ele não trouxe você aqui não por acaso, porque Ele quer mudar a tua história e o teu cativeiro nesta noite. Quem crê, levanta as mãos assim. Louvado seja Deus. Sem mais delongas, vamos para a palavra. Quem ama a palavra de Deus? Eu não vim pregar a minha palavra, meu irmão, porque a minha palavra não tem poder para nada. Mas a palavra de Deus, ela entra entre a alma e o espírito. Aonde a palavra de Deus entra, tem transformação, tem restauração, tem cura, tem libertação, tem exaltação para a tua vida. Então eu creio que a palavra de Deus hoje vai transformar vidas aqui nesta noite. Quem crê no poder? Nós estamos na quarta da fé. Fala assim para o teu irmão do lado assim, ó: não tenha medo, tenha fé. Repita comigo de novo. Fala para o teu irmão que está do lado, esse varoa que está aí: não tenha medo, tenha fé. Porque sem fé é impossível de agradar a Deus. Vamos para a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus, no qual escreveu Marcos. Marcos capítulo 4, versículo de 35, de número 35. Confesso aos irmãos que era uma outra palavra que eu ia pregar, mas os louvores tocou no meu coração e o Espírito Santo me conduziu a esta palavra aqui. Eu espero todo mundo encontrar. Vamos, todo mundo aqui está no telão. Que telão maravilhoso. Deus abençoe pela força aí. Que telão lindo, hein? Eu tenho pregado em muitos lugares, mas aqui é diferenciado. Amém? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, dizendo: passemos para o outro lado, para outra margem. Pode continuar. E eles despedindo a multidão, o levaram assim, como estava no outro barco. Os discípulos despediram da multidão e colocaram Jesus no barco. E outros barquinhos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava sem encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Jesus estava dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não se importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, 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 emudece. O vento se aquietou e se fez uma grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim temidos? Por que estão com medos? Como que não tem fé? Algumas tradições. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Estenda tuas mãos aqui para o altar. Sou carente da tua oração neste momento. Feche teus olhos. Meu Deus e meu Pai,
Estou aqui nesta noite, Senhor, como um instrumento na mão do Espírito Santo. Que eu venha diminuir, mas que o Senhor venha crescer. Que eu venha desaparecer, mas que o Senhor venha aparecer, manifestando a Tua glória, o Teu poder, a Tua unção neste lugar. Que o Senhor possa transformar vidas, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, transformar e dar vitória para este povo, Senhor. Dá ordem aos Teus anjos ao meu respeito, ao respeito de cada um, ao respeito desta igreja. Que os anjos, Senhor, venham acampar ao redor desta igreja, que nenhum mal venha impedir a Tua palavra de ser pregada nesta noite. Assim eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: pode tomar o teu assento. Essa é uma mensagem, meu irmão, que me chama muita atenção, porque o Evangelho de Jesus é poder de Deus na terra. E essa mensagem vai falar de Jesus. Jesus estava presente naquele momento. E quando eu vou pregar sobre Jesus, não tem como dar errado. Porque a palavra do Senhor diz em Mateus 28, 18, que o próprio Jesus disse que foi dado a Ele o poder sobre os céus, sobre a terra. Jesus tem poder para mudar a minha história, e Jesus tem poder para mudar a tua história, mas você tem que crer, meu irmão. E Jesus estava pregando à beira do mar da Galileia naquele momento, e sendo já tarde, ao cair do sol para o judeu, quando cai o sol, já está se iniciando um novo ciclo. Eu profetizo sobre a tua vida hoje, que um novo ciclo, um ciclo de vitória, de honra, está chegando hoje sobre a tua vida. Mas você tem que crer, você tem que ter fé. Sem fé é impossível de você alcançar o teu milagre. Sem fé é impossível de você alcançar a tua libertação, a tua cura, a tua vitória. Naquele momento Jesus estava pregando a palavra. Jesus teve 3 anos e meio de ministério, foi pouco, mas impactou a nossa geração, impacta, porque a palavra do céu não passa. Pode passar céu, pode passar a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. E Jesus passou a maior parte do ministério dele nos ensinando o povo, porque para Jesus curar, meu irmão, é muito rápido, Ele tem poder para isso. Para Jesus mudar a tua história é muito rápido, porque Ele tem poder para isso. Para Jesus entrar no teu casamento, na tua família, na tua empresa e te dar vitória, é muito rápido, porque Ele tem poder para isso. Mas a maior parte do ministério de Jesus era o ensinamento. A palavra do Senhor diz em João 8,32: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós temos que conhecer a palavra de Deus, conhecer o ensinamento de Cristo, aprender nas dificuldades. Eu estou pregando uma palavra sobre uma tempestade que se levantou. Talvez você se chegou nesta noite aqui, nesta igreja, e a tempestade se levantou contra a tua vida, contra a tua família, contra o teu casamento, contra a tua saúde, contra os teus filhos, contra o teu marido. A tempestade se levantou de uma maneira que quer fazer você parar, mas essa tempestade que se levantou contra a tua vida, não é para a morte, é só para impulsionar você para um propósito. E o propósito que Jesus tem para a minha vida, que Jesus tem para a tua vida, são propósitos de honra, de vitória. Porque a palavra do Senhor diz em Jeremias 29, 12, se eu não me engano, Deus vai falar assim a palavra dele: bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos bons, pensamentos de prosperidade, pensamentos de honra e não de causar mal. Então Deus já tem um propósito na tua vida, que é te honrar, que é te abençoar, abençoar a tua casa, a tua família. Mas para isso a gente temos que aprender. Talvez essa tempestade que se levantou, essa dificuldade que se levantou na tua vida, é para te ensinar, para te forjar a ser um homem, uma mulher de fé. Porque não é fácil, meu irmão. Nós estamos numa batalha. É o dia a dia, é a luta, é a tempestade que se levanta contra nossas vidas. Mas eu venho aqui como boca de Deus dizer para você nesta noite: se você não tiver fé, e eu creio que você tem fé, porque se você saiu da tua casa hoje e veio sentar neste banco para ouvir uma palavra de Deus, é porque você tem fé.
E essa pequena fé que você tem já vai mover as mãos do Senhor ao teu favor. Quem crê, levanta as mãos assim. Você tem fé porque você veio à casa do Senhor. Naquele momento, Jesus ensinando e sendo já tarde, deu uma ordem aos seus discípulos: passemos para o outro lado, para outra banda. Jesus falou assim para os discípulos: passemos para o outro lado. É sinal que ele vai junto. Senão ele falava para os discípulos: vão para o outro lado. Não, ele falou: passemos para o outro lado. É sinal que Jesus ia com eles. Se Jesus está dando uma ordem para você atravessar o que tiver que atravessar, para você alcançar o outro lado, para você chegar na vitória, para você chegar na onde Jesus já tem preparado para você chegar, é porque Ele está junto com você, Ele está junto comigo. E se Jesus está comigo, se Jesus está com você, nós vamos arrebentar, vai dar tudo certo. Jesus está dando uma ordem, e os discípulos obedeceram a ordem de Jesus. Muitas das vezes Jesus fala no louvor, fala na pregação, e a gente não obedece aquilo que Jesus falou, não crê naquilo que foi pregado no altar. Eu não estou pregando a minha palavra, irmãos, eu estou pregando a palavra de Deus. E Jesus deu uma ordem àqueles discípulos: passemos para o outro lado, porque tem um propósito do outro lado. Quando Jesus está no meu barco, quando Jesus está no teu barco, não é aquela música do Zeca Pagodinho, não, deixa a vida me levar, não. Ele vai conduzir o teu barco para um propósito de honra. E os discípulos obedeceram à voz do mestre, colocaram Jesus no barco e deixaram a multidão. Para eu e você colocar Jesus no centro da nossa vida, da nossa família, dos nossos negócios, para colocar Jesus no nosso barco, nós temos que deixar a multidão. E quais essas multidões, pregador? Tem muitas. A multidão, o medo, a timidez, a falta de fé, coisas, pessoas que não edificam a tua fé. Tem que deixar coisas, tem que deixar pessoas que muitas das vezes não edificam a tua fé, só deixa você para baixo, só leva você para os caminhos que não agradam a Deus. Para levar Jesus, tem que deixar a multidão do medo. O medo tem paralisado muitas pessoas, meu irmão. A palavra do Senhor diz que no céu, no reino do céu, não entrará os medrosos, nem os tímidos, nem os covardes. Se Jesus está na tua vida, não tem como dar errado. Se Jesus está na tua vida, a tempestade pode se levantar. Mas uma coisa eu digo para vocês, meus irmãos: passar a tempestade com Jesus no barco é uma coisa, mas passar a tempestade sem Jesus é outra. Eu falo por experiência própria. Eu já passei muitas tempestades sem Jesus, e nem aqui era para mim estar. Só estou aqui pela misericórdia de Deus, porque Deus tem um propósito na minha vida, e Deus tem um propósito na tua vida. Mas agora eu passo a tempestade com Jesus no barco, é outra coisa, porque eu creio naquele que tem o poder sobre o céu e sobre a terra. E a palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus é o mesmo ontem, que Jesus é o mesmo hoje, e Ele será eternamente. Como Ele foi com aqueles discípulos, Ele é com você e com a tua casa, meu irmão. Basta você crer nesse Jesus que eu estou pregando nesta noite. Ora, xerebarás. Eu sinto a presença de Jesus aqui neste lugar. Sabe por que eu sinto a presença de Jesus neste lugar? Porque a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 18, versículo 20, se eu não me engano, que onde tem dois ou mais reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. Jesus está aqui, meu irmão. Jesus está na casa. E nesta noite Ele está curando feridas que está dentro do teu coração. Ele está restaurando sonhos nesta noite aqui, neste lugar. E os discípulos colocaram Jesus no barco e seguiram para um propósito. E a palavra do Senhor diz, a hermenêutica, porque a palavra ela se responde pela própria palavra. No versículo
de número 33, versículo 36, deixando a multidão, colocaram Jesus no barco, e havia outros barquinhos ali, próximo, o seguiam. Outros barquinhos começaram a seguir o barco no qual estava Jesus de Nazaré. Quando eu e você temos Jesus na nossa vida, meu irmão e minha irmã, as pessoas começam a nos seguir. As pessoas começam a te seguir porque você tem uma luz que resplandece a imagem do Senhor. As pessoas começam a pedir conselho para você. As pessoas começam a pedir oração para você, visita para você visitar. Faz 4 anos que eu prego a palavra de Deus, e Deus tem me honrado, porque é uma honra pregar a palavra de Deus. Mas, irmãos, eu venho dizer para vocês que alguns anos atrás eu era um perdido, onde as pessoas não acreditavam em mim. Eu fui dependente de químico, isso que eu sou filho de pastor. A palavra de Deus foi pregada dentro da minha casa, mas não adianta nada a palavra ser pregada e você não ouvir, colocar no teu coração e praticar. Como Jesus muda a nossa história, muda a nossa vida. Antigamente ninguém queria ter eu por perto. Por quê? Porque não era uma boa pessoa, não transmitia a luz do Senhor. Mas hoje é diferente, meu irmão. Hoje as pessoas ligam para mim pedindo oração. Hoje as pessoas ligam para mim pedindo conselhos de casamento, conselhos sobre drogas, sobre as coisas do mundo. Por quê? Porque eu passei um processo delicado, aonde ninguém acreditava em mim. Eu fiquei dependente químico durante 13 anos da minha vida, cativo, preso pelo adversário. E era vergonha para minha família. E hoje, olha o que Jesus fez na minha vida, e Jesus pode fazer na tua vida. Você que está me ouvindo aqui nesta noite, Jesus vai transformar a tua história. Ele trouxe você aqui nesta noite porque Ele quer mudar a tua história. Oh, aleluia! Ele quer mudar a tua história. E ali outros barquinhos seguiam o barquinho onde Jesus se encontrava. E de repente, levantou uma tempestade. De repente, levantou um temporal. E o mar da vida começou a ficar agitado. Não é assim na nossa vida? Muitas das vezes está dando tudo certo, e de repente começa a dar errado. É assim, é comigo, é com vocês. De repente começam as portas a se fechar, os problemas começam a bater na nossa porta, as dificuldades começam a invadir a nossa vida. Era assim com aqueles discípulos naquele momento, que as ondas já estavam gigantes, que as águas já estavam entrando dentro do barco. É assim na minha vida, é assim na sua vida. Muitas das vezes a água, as tempestades, as ondas, os problemas, a ansiedade, a depressão já está entrando na minha vida, já está entrando na tua vida. Naquele momento o barco já estava vindo já quase a pique, já estava quase afundando. E os discípulos, Pedro, João, Tiago. Pedro era um pescador nato, profissional da área daquela região. Pedro estava tentando fazer aquele barco não afundar, mas com a força do teu braço. E muitas das vezes eu e você queremos fazer as coisas do nosso jeito, com a força do nosso braço. Muitas das vezes só porque, muitas das vezes a gente colocamos a fé no dinheiro, colocamos a fé no conhecimento, em tantas coisas. Mas não adianta. Você pode ser profissional, você pode ser o bambambam, você pode ser super-homem, mas tem coisas na minha vida,
Tem coisa na tua vida, eu tenho certeza que tem pessoas aqui me ouvindo nesta noite, que tem algo impossível para ser resolvido, porque o que é normal eu e você resolvemos, mas o que é sobrenatural, só Jesus que pode entrar com providência na minha vida e na tua vida. Muitas das vezes você chegou aqui com uma causa impossível de ser resolvida. É um casamento que está à beira do divórcio, é uma empresa que está à beira da falência, é uma enfermidade que chegou até você, que o diagnóstico do médico já não tem mais jeito, mas a última palavra quem dá é o mestre para a tua vida, e a palavra dele manda dizer assim: tenha fé, que ele vai entrar com providência sobre a tua história. Tem coisa na nossa vida que é só Jesus na causa, não é o seu dinheiro, não é a sua posição, não é o tanto conhecimento que você tem, não. Esse caso, essa situação, Jesus queria mostrar para aqueles discípulos em quem eles têm crido. Jesus queria ver a fé daqueles discípulos. Jesus estava no barco, se aquele barco afundasse, Jesus ia afundar com eles. Não tem como afundar um barco, uma família ser destruída, quando Jesus é aquele que pilota o teu barco, a tua vida, a tua casa, a tua família. Não tem como, porque o nome dele vai ser escandalizado. Aquele que carrega Jesus Cristo é digno de honra, porque Jesus, o nome dele não vai se escarnecer, o nome dele vai ser glorificado sobre a tua vida. Essa tempestade que se levantou não é para a morte, não é para te paralisar, não. É só para te ensinar, fazer você ficar mais forte. É assim na nossa vida, meu irmão. Hoje nós vivemos um mundo onde a depressão está aí. Eu tive depressão, 3 anos de depressão antes de ser pregador da palavra. Antes de ter depressão eu julgava, eu apontava: isso aí é frescura. Mas eu tive que passar na pele para entender a dor do próximo. Muitas das vezes essa tempestade, essa dificuldade que você está enfrentando, é só para você sentir um pouquinho a dor do próximo. Eu tomava 3, 4 comprimidos por dia, passava psicólogo, psiquiatra, mas eu entendi que a minha área era emocional, era espiritual. As dificuldades hoje, vamos levar para esta área. A nossa maior dificuldade, a tempestade que se levanta na nossa vida, muitas das vezes é emocional, é espiritual, é emocional, sentimental. Porque a palavra do Senhor diz em Provérbios, que tudo o que eu e você devemos guardar no nosso coração, porque dele provém a fonte da vida. Muitas das vezes o sentimento, a tempestade se levantou na área do sentimental, e tem paralisado você de viver o sobrenatural que Jesus quer que você viva. Mas hoje, nesta noite, depressão está sendo batida e retirada, está sendo curada nesta noite. Emocional, pessoas que te traiu, pessoas que muitas vezes viraram a costa para você. Uma mãe pode deixar de amamentar o filho, mas o nosso Deus jamais deixará de abençoar os teus filhos. A palavra de Deus, essa Bíblia Sagrada, ela tem mais ou menos mais de 8.000 promessas para mim e para você. E eu profetizo sobre a tua vida nesta noite, que eu e você vamos viver a plenitude de Deus na minha vida e na tua vida hoje. Eu profetizo em todas as áreas da tua vida. A partir desse culto eu vim como profeta dizer para vocês: se você crer, a tua vida vai ser transformada. E naquele momento que ele estava tentando fazer com a força do braço, você sabe aonde Jesus estava? É até engraçado, a Bíblia está nos dizendo, o texto está escrito no texto. Coloca o 38 para mim, por gentileza, se puder. Aleluia. E ele estava na polpa, dormindo,
sobre o travesseiro. Eu acho engraçado. Imagine Jesus naquela tempestade dormindo num travesseiro, meu irmão, tirando uma soneca, roncando, tranquilo. É que Jesus tem o controle de todas as coisas, meu irmão. Jesus está no controle da tua vida. Jesus está no controle da tua história. Se você está aqui nesta noite é porque Jesus está no controle. Ele te trouxe aqui para te ministrar essa palavra e dizer para você que Ele está no controle da tua vida. E Jesus estava dormindo. E muitas vezes é assim na minha vida, na tua vida. Nós estamos na prova, estamos na luta, a tempestade se levantou. E cadê Jesus? Cadê Jesus? Ou é só comigo que acontece assim? Meu Deus, será que Jesus me abandonou? Será que Jesus não está olhando para a minha situação? A situação da minha família? Cadê Jesus? Os discípulos estavam passando naquele momento. Cadê Jesus? E na hora que eles foram ver, Jesus estava dormindo, tranquilo. Mas eles tiveram uma atitude, eles foram até o mestre, como vocês fizeram esta noite, vocês vieram até a casa de Deus, para ouvir uma palavra, para sentir a presença do Espírito Santo. Os discípulos foram até o mestre dizendo: mestre, o Senhor não se importa que perecemos. Minha palavra rasgando mesmo, o Senhor não se importa que morremos. Eles foram clamar ao mestre. Eles tiveram uma atitude, tem uma atitude de clamor, tem uma atitude de clamor na sua vida que você vai ver, porque a palavra do Senhor diz em Jeremias 33:3: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, aquilo que os teus olhos não viu, aquilo que o teu ouvido não ouviu, e ainda não subiu no teu coração. É o que Deus tem preparado para você, meus irmãos. É momento de honra, é momento de vitória, mas saia daqui de posse dessa palavra. Se você querer, levanta as mãos e glorifica o nome do Senhor. Os discípulos foram até o mestre clamar. Teve um momento na minha vida que só o clamor resolveu. Davi no Salmo 69, no 70, estava sendo perseguido, ele fez um clamor: Deus, apressa-te em me ajudar e me socorrer. Davi estava com medo, muitas das vezes o nosso medo, a nossa dificuldade, a gente temos que clamar mais ao mestre, orar mais, jejuar mais, ler a Bíblia. Nós temos tempo para tudo. Muitas das vezes não temos tempo para fechar o nosso quarto, como diz no Evangelho de Mateus capítulo 6, fecha o quarto, entra no quarto, fecha a porta, que é a hora de falar com Deus no secreto. Você clama ao vizinho do lado, você clama ao amigo ou amiga do trabalho, eles não vão poder mudar a tua história, mas Jesus pode mudar a tua história. Então clama a Ele, conversa com Ele, tem intimidade com Ele. Porque teve situação na minha vida que ninguém conseguiu me ajudar, mas Ele somente não me ajudou, Ele trouxe salvação para a minha alma. Tem intimidade de clamor. Quando eu ia nas raves lá fora, ficava 5 dias naquele tinha disposição. Mas hoje eu tenho disposição para orar, para subir monte, para jejuar, para ler a palavra de Deus. Isso aqui, meu irmão, é o alimento espiritual da nossa alma. Você só vai se manter de pé a partir do momento que você clamar, ter intimidade com o Pai através da palavra, através da oração. Eu li a Bíblia umas 5 vezes, mas eu venho entender assim que a palavra ela viva. Esse mesmo texto eu já preguei ele várias vezes, mas Deus tem momento que dá revelações diferenciadas para mim. E uma das revelações que caiu agora aqui é o seguinte: a água estava dentro do barco, e o barco já estava quase afundando. Essa pingou agora aqui. Mas o barco ele ia afundar com a água que estava dentro ou com a água que estava fora? Estava dentro. A água que estava dentro ia afundar o barco. A água que estava fora não. Então muitas das vezes o que me afunda, o que te afunda, é o que está dentro de nós.
Olha como a palavra é linda, dá revelação para nós. Eu me senti arrepiado aqui neste momento, que eu senti a presença do Espírito Santo falando ao meu coração. A minha vida, a tua vida, o meu barco, o teu barco, só vai afundar com aquilo que está dentro de nós, dentro do nosso coração. Porque onde está o meu coração, o teu coração está o nosso tesouro. O que você tem cultivado no teu coração, meu irmão? O que você tem cultivado no teu coração, minha irmã? Você tem cultivado sentimentos de fé, sentimentos de vitória, que Jesus é com você, ou sentimentos de derrota? Porque eu entendo que eu e você somos corpo, alma, espírito. Tem que alinhar. Davi, ele era segundo o coração de Deus. Quando foi ungir Davi, todo mundo está vendo o lado de fora, mas Deus sonda o coração da pessoa. E que muitas das vezes nós não vencemos, não rompemos e não chegamos do outro lado. Talvez é porque o que está dentro de nós. Hoje é noite de refletir. Qual é o sentimento, o que você tem guardado no teu coração? É mágoa? É tristeza? É rancor? É ódio? É vingança? Eu venho dizer para você como profeta aqui nesta noite. Se você estiver cultivando isso no teu coração, eu repreendo hoje em nome de Jesus. Cultive no teu coração aquilo que a palavra nos ensina. Produza fruto do Espírito. Ama mais o próximo. Tenha fé. Tenha domínio próprio. Seja direcionado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é luz, ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A partir do momento que você for direcionado pela palavra, você vai alcançar a vitória. Ora, xerebere candarás. Eu sinto a presença do Ramonim da Galileia aqui, meu irmão. Eu sinto a presença de Jesus neste lugar. E a palavra do Senhor diz em Salmo 113, que Deus tira o homem do pó, das cinzas e do monturo, do nada, para colocar, para se sentar na mesa de príncipes e governadores. Eu e você não nascemos para ser um derrotado. Eu e você nascemos à imagem e à semelhança do Criador. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, vai dizer que Deus formou o homem e soprou sobre ele o Espírito. O teu Deus é fraco? O teu Deus é limitado? O teu pai é dono do ouro e da prata. Você é príncipe na terra. Você é princesa aqui nesse lugar, meu irmão. Jesus manda dizer nessa noite: levanta a cabeça. Essa tempestade não é para te matar. É só para que o nome do Senhor venha a ser glorificado sobre a tua vida. Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, meu irmão. Eu e você somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Eu e você temos que levantar a cabeça e seguir marchando na terra, porque Jesus está no controle do barco. E naquele momento, Jesus se levantou, repreendendo o vento e repreendendo o mar. Por causa da tua fé nesta noite, Jesus está se levantando em favor da tua casa. Jesus está se levantando em favor daquele filho que muitas das vezes está lá no mundo. Jesus está se levantando em favor do teu marido, que aqui hoje não está sentado, mas eu profetizo sobre a vida dele, que no próximo culto ele vai estar aqui dando glória a Deus e aleluia. Jesus está se levantando em teu favor, em favor da tua empresa. Você não vai falir. Jesus está no controle. Muitas das vezes você que está com uma enfermidade terminal, o médico já deu. Creia, tenha fé que Jesus está se levantando em teu favor nesta noite. Jesus se levantou repreendendo o mar, repreendendo o vento. E hoje Jesus está se levantando repreendendo esse vento, essa tempestade, esse vale, esse deserto que você está enfrentando. E naquele momento que Jesus levantou, ele repreendeu o vento e o mar.
e tudo ficou numa calmaria, e houve uma grande bonança. Aleluia! Eu senti aqui a virtude de Cristo. Houve uma grande bonança. Hoje está chegando bonança na tua casa, na tua família. A alegria está chegando lá. Aquela confusão está caindo por terra. Aquele espírito divisor está caindo por terra. A paz está reinando no teu lar hoje. Quando você está dando a glória aqui, Jesus já está lá trabalhando, meu amigo. Chegou a bonança. Chega de tribulação. Chega de vento ao contrário. Jesus está trazendo bonança nesta noite aqui. E quando Jesus trouxe uma bonança, Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos, e essa é a pergunta que eu quero fazer para os irmãos que aqui estão nesta noite. Se puder colocar para mim no painel de LED maravilhoso que está aqui. E disse, 40, no capítulo 4, 40. Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos: por que está com medo? Eu venho fazer essa pergunta para vocês que estão me ouvindo aqui nesta noite. Por que você está com medo? Por que o medo tem paralisado você de alcançar os teus objetivos, os teus sonhos? Jesus quer te usar, Jesus quer te abençoar. Não deixe o medo paralisar você. Irmãos, há uns 4 anos atrás, quando eu comecei a pregar a palavra, eu tinha medo. Eu tinha medo de alcançar aquilo que Jesus tem preparado para mim. Mas um dia eu falei, o medo jamais vai me parar mais. E eu venho dizer para você, não deixe o medo paralisar você, porque Jesus tem algo extraordinário para a tua história, mas o medo tem paralisado você. E outra pergunta, Jesus fez aos discípulos: por que não tem fé? Cadê a tua fé? Jesus fez essa pergunta. Se Jesus está na tua vida, por que você não tem fé? Só porque você está passando um problema, uma dificuldade? Jesus, ele faz surdo ouvir, cego enxergar, paralítico andar, até morto ressuscitar. Lázaro, Jesus ressuscitou morto. O que é para Jesus mudar a minha história, a tua história? Cadê a tua fé? Nós estamos na quarta da fé. É maravilhoso esse tema, porque sem fé nada podeis fazer. Quarta da fé é uma palavra muito que eu gosto de pregar sobre fé. E Jesus faz essa pergunta nesta noite: cadê a tua fé? E os discípulos ficaram espantados com o poder que Jesus tinha. Quem é esse? E olha que os discípulos conheciam o mestre, porque Jesus sempre vai nos surpreender. Jesus sempre tem algo a mais daquilo que você pensa. Eu e você estamos no raso ainda. Jesus tem muito mais para a minha vida, para a tua vida, para a minha família, para a tua família, para o teu ministério. Você que está me ouvindo, que tem ministério aqui nesta noite, Jesus quer transformar o teu ministério, quer te honrar na terra. Ele quer sempre nos surpreender com as maravilhas. E nesse momento, deixa essa reflexão para a igreja: por que ter medo e por que não ter fé? Mas eu creio que hoje Jesus marcou esse encontro com você e vai renovar a tua fé nesta noite. Você vai arrebentar, você vai viver o sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Você pode se colocar de pé neste momento? Eu convido esse louvor abençoado aqui, para nós entoar um louvor nesta noite. Eu convido todos os pastores debaixo da autoridade do reverendo pastor José Jorge, todo pastor que está aqui na casa, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Nós vamos
ungir todo mundo. Hoje Deus me colocou uma direção aqui, todo mundo vai sair do teu lugar. E os pastores ficam aqui de frente para mim, porque essa direção do pastor José Jorge. E todo mundo vai ser abençoado aqui, renovado. Todo mundo vai sair aqui com a fé lá em cima. Porque Jesus está no teu barco, meu irmão. Eleva os teus pensamentos ao céu, como diz em Salmo 121. Eleva os teus pensamentos aos céus, porque é de lá que vem o teu socorro. Está chegando socorro na tua casa hoje, meu irmão. Está chegando socorro na tua história. A tua história não chegou ao fim. Hoje está se iniciando um novo ciclo. Um ciclo de honra e de vitória em nome do Senhor Jesus. Feche teus olhos. A hora que eu falar para os irmãos saem do teu lugar. Mas neste momento, feche teus olhos. Entrega a tua ansiedade às mãos do Senhor Jesus. Todo medo,